existe uma razão, não é só mau gosto, né? Ter aqueles cassinos que a gente tem em Las Vegas. O fato é que eles perceberam que aquelas luzes, elas estimulam as pessoas, né? Elas deixam as pessoas acordadas para continuar jogando. E aí você pensa, por exemplo, num cassino, por que que eventualmente você não tem janelas em cassinos, né? E você vai naqueles hotéis gigantescos, né? No geral, as pessoas gostam de janela, porque janela deixa tudo mais bonito, mais elegante. Mas nos cassinos, mesmo os mais sofisticados, eles são fechados. Por quê? Para a pessoa ficar lá e perder a noção do tempo, né? Então, essas eram técnicas relativamente conhecidas, né? E aí você pensa, olha, pessoas que de repente se tornam dependentes do jogo, as famílias tinham como controlar, né? Elas sabiam, por exemplo, aonde achar, né, os seus membros familiares, uma pessoa mais velha. Você controlava as crianças para, obviamente, não entrarem nesses espaços, às vezes, apesar delas estarem hospedadas naqueles hotéis, né? Você tinha seguranças que impediam a entrada de crianças. Mas quando a gente passa para um smartphone, por exemplo, você perde todas essas barreiras. Mas a gente também acabou descobrindo que essa tecnologia, ela também usa alguns elementos semelhantes, né? Que foram justamente os elementos que vocês pesquisaram, que em inglês se chamam dark patterns, né? Ou padrões obscuros, que são embutidos realmente na programação dos aplicativos. Explica pra gente um pouquinho melhor o que são, né, esses padrões obscuros e quais são os problemas existentes dentro desses padrões. Sim. Quando a gente olha para um celular, a gente vê que hoje, então, não existe mais barreira espacial, geográfica e temporal para você apostar. Hoje você pode apostar enquanto você está indo para o trabalho e você pode apostar às 3 da manhã, a hora que você quiser. Além disso, você consegue apostar sem correr o perigo de estar num cassino que normalmente vincula-se a um lugar perigoso, né? Só que quando vem as bets e elas se introduzem via smartphones, via computadores, o que elas utilizam para que você fique? Quais são as janelas que elas fecham? Quais são as janelas que elas não constroem? São artifícios para que você faça escolhas que em outros cenários você não faria. Isso, no final, é padrões obscuros, é uma definição próxima da OCDE que fez, que basicamente vai fazer você tomar decisões que você não tomaria em situações, em ambientes, em cenários diferentes. Isso não é utilizado apenas em bets, isso é um conceito de todo aplicativo. Por exemplo, quando você abre o Instagram e você curte alguma coisa, antes aparecia um coração gigantesco. Isso estimula você. Existem estudos disso. Quando a gente olha para as máquinas de cassino, quando elas fazem aqueles barulhos absurdos quando você ganha, ele está trabalhando uma noção de feedback ali. Olha, você teve um feedback positivo porque você ganhou. E você também acaba trabalhando com uma questão que você não vai perder sempre. Em algum momento você vai ganhar. Os padrões obscuros, eles estão relativos a isso, mas eles vêm até um pouco antes. Eles vêm na interface de cada aplicativo. Quando você abre um aplicativo de bet e você consegue fazer o seu cadastro rápido, mas você não consegue encerrar sua conta de forma rápida, isso é um padrão obscuro. Olha, eu queria encerrar a conta, eu reconheci meu vício, e não conseguimos encerrar não consigo encerrar a conta, não consigo. A gente fez testes, né? A gente se cadastrou nas plataformas de bet, fizemos os cadastros, entramos nas telas para ver como era o jogo e tentamos depois encerrar nossa conta. Tivemos vários cenários, várias bets famosas, conhecidíssimas, que a gente não conseguiu até hoje encerrar a conta. Você tem que, ao mesmo passo que você faz tranquilamente o acesso de maneira autônoma, você tem que entrar com uma central de atendimento para fazer seu encerramento. Então é um negócio surreal, assim. A gente vê também associações, por exemplo, que são tidas como ilegais, por exemplo, uma associação ao jogo do bicho. Existe uma norma hoje que fala, olha, você não pode associar as bets a jogos ilegais, citando o jogo do bicho. E tinha, claro, um jogo que a gente chamava lá de Crash Games, que são os jogos que não são apostas esportivas, são os jogos online, que ele era... Basicamente, você apostava em um dos animais e os animais calhavam de ser os mesmos do jogo do bicho. É uma baita Pura coincidência. coincidência. Exatamente. Então, a gente analisou bastante essas interfaces, como era para apostar, quais eram Às as vezes esses instruções. joguinhos é para trazer para uma plataforma na qual lá dentro daquela plataforma você também vai ter um espaço para apostas, né? Exato. As bets, como elas são, né, as plataformas, você entra
na plataforma. Se você vai fazer aposta esportiva, normalmente você faz na mesma plataforma. Mas se você vai tentar apostar algum desses Crash Games, você é redirecionado a uma outra plataforma. Que é um outro site que normalmente não está em português, está em outra língua, não tem instrução nenhuma, não tem ouvidoria, não tem atendimento, você não tem nada, não está nem em português. Então você imagina o apostador brasileiro que entra num site de aposta e é redirecionado a esse, entendeu? É assustador, assim, a gente vê que são vários jogos sem vídeos instrutórios, que remetem inclusive a temas bem infantis. Então você acaba... Parece que ele foi feito para criança, muitos dos temas. Muitos dos outros temas já tem um apelo um pouco mais sexual. Então você vê que é justamente tentando atingir todos os pontos possíveis para captar a maior clientela e para ela tentar apostar.